Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos continuar com o nosso curso de eletricidade, passando agora a tratar de campo elétrico. Então, qual que é a ideia? Nós vamos tratar de um conceito de campo. O que é o campo? É você associar a um ponto do espaço uma propriedade. Então, o primeiro modelo que eu vou passar aqui para vocês é de um brinquedo que talvez você tenha tido lá na infância. Então, você tem aqui um fliperama, manual, que você tem aqui as bolinhas que você joga e tem aqui as casinhas que vai dar os pontos. Então nesse caso aqui é inclusive próprio para a gente poder estar explicando. Então a bolinha azul vale 2 pontos, e a bolinha vermelha vale menos 2. E aqui você tem o valor da casinha que você vai estar multiplicando pelo valor da bolinha. Então você joga essa bolinha vermelha, ela cai aqui nessa casinha de 1000. Então, nesse caso, quantos pontos você teria? Você teria 2 vezes 1000, 2000. Como esse valor é negativo, menos 2000 pontos. Então, veja, você tem menos 2000 pontos? Não, só quando a bolinha está lá. Se você conseguir colocar nessa casinha a bolinha azul que vale 2 mais 2, o que vai acontecer? Vai ser 2 vezes o 1000, vai dar 2000 mais 2000 pontos. Nessa casinha vale menos 500. Se você colocar essa bolinha vermelha que vale menos 2 vezes o menos 500 vai dar mais 1000. Então você consegue 1000 pontos. Você tem 1000 pontos? Não, só se você conseguir colocar a bolinha vermelha aqui. Jogar a bolinha azul e ela cair aqui nessa casinha, então vai ser 2 vezes menos 500 vai dar menos 1000. Então, você só vai ter os pontos na hora que você coloca a bolinha. Agora, o que é isso que está sendo marcado aqui? Vamos dizer, no caso aqui é uma propriedade dessa casinha, é uma propriedade de um ponto do espaço. Você não tem os pontos, só tem os pontos na hora que você coloca ali a bolinha. Então, de modo análogo, eu tenho aqui o campo elétrico. A diferença é que aqui é um campo escalar, é ponto. Aqui eu vou ter o que? Eu vou ter força. Então eu tenho aqui um ponto no espaço, eu quero saber qual é o campo elétrico. Então eu vou colocar uma carga de prova. Então ao colocar uma carga de prova, ela está sujeita a uma força F. Eu pego o valor da força, divido pela intensidade da carga e vejo quantos newtons eu vou ter por coulomb colocado. Que por sinal é a mesma coisa que volt por metro, que é o assunto da nossa próxima aula. Então, você pode fazer essa relação e aí você vai achar o valor do campo. Então, por exemplo, se você coloca aqui 2 microcoulombs e tem uma força de 10 newtons, 10 dividido por 2 microcoulombs, isso vai dar 5 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Veja, isso é uma intensidade. Agora, falta falar da direção e do sentido que a gente vai tratar daqui a pouco. Mas a intensidade eu já tenho, então é 5 vezes 10 a sexta. Poderia colocar um outro teste, então veja, eu tenho aqui o valor desse campo, e aí eu poderia estar representando assim, carga positiva, o campo é para cá, força para o mesmo lado. Então aqui eu estou usando que força elétrica é igual a carga vezes campo. Ou ainda, deixa eu explicar isso de um outro jeito. Vamos pegar aqui a nossa mesa. Eu tenho que força elétrica é igual a carga vezes campo. Mas é uma equação vetorial. Então, se eu tenho que força elétrica é igual a carga vezes campo, se essa carga é positiva, para onde aponta o campo, aponta também a força. Mas se essa carga ela é negativa, para onde está apontando o campo, a força elétrica está apontando para o outro lado, porque vai ter sentido oposto. Então isso é uma equação vetorial, da mesma forma que seria A igual uma constante vezes B. Que você aprendeu lá na parte de vetores. Você já conhece uma equação parecida, que é essa aqui, peso que é igual a massa vezes gravidade.
Só que massa sempre é positiva, então a gravidade ela é para baixo. Tá, então para onde é o peso? O peso é para baixo. Tá? Não tem massa negativa para você ter gravidade para um lado e peso para o outro. Força elétrica, você tem dois tipos de agentes, né? Carga positiva e carga negativa. Então isso faz com que você tenha, né, essa discussão da direção e do sentido aí. Tá bom? Então vamos voltar para a nossa apresentação. Então agora, né, eu tenho ali o campo. Mas eu poderia colocar um outro teste, uma carga negativa. Então, quando eu coloco a carga negativa, surge ali a força. Então, por exemplo, surgiu 5 newtons e eu coloquei uma carga de menos 1 microcoulomb. Então, vou fazer o cálculo da intensidade, vai ser módulo da força por carga. Então, vai dar 5 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. O valor tem que ser o mesmo. Por quê? Porque não depende da carga que está ali, é uma propriedade do ponto do espaço. E aí, quanto a direção e sentido, vai ser para o outro lado. Por quê? Porque essa carga é negativa. Então, eu tenho campo para um lado, carga negativa, força para o outro. Tá? Então, seria essa situação. Repare, o campo elétrico não depende de quem você colocou como teste, depende de quem produziu. Agora, quem que produziu isso? Pode ser uma carga positiva desse lado, que nem você está vendo aí no desenho. Ou poderia ser uma carga negativa do outro. Ou pode ser as duas coisas. Ou pode até ser uma distribuição de cargas. Não sei. Eu estou vendo a propriedade do ponto de espaço e não estou discutindo quem é que gerou o campo. Então, isso é importante. Tá? E você percebe que o campo elétrico não depende do teste que você coloca. Pode ser tanto uma carga positiva ou negativa, desde que você considere a equação, de acordo com o que a gente viu lá na equação, vetorial. Tá certo? Bem, vamos continuar. Quanto à intensidade do campo, então você vai ter que o campo vai depender de uma constante do meio. Então, como a gente trabalha sempre com ar ou vácuo, 9 vezes 10 a nona newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, depende do valor dessa constante, depende do módulo da carga que está gerando. Então, agora eu não estou falando do teste, estou falando da carga que está gerando. E é uma carga pontiforme que está gerando. Então, uma carga Qzão, e vai depender da distância. Então, como você pode perceber pela equação, a intensidade do campo elétrico vai variar com o inverso do quadrado da distância. Então, você vai ter uma curva que é similar àquela da lei de Coulomb, que é similar àquela da força gravitacional. Conforme você dobra a distância, a força é dividida por 4. Você multiplica por 3 a distância, então a força vai ser dividida por 9. Ou no caso aqui, o campo elétrico vai ser 9 vezes menor. Então, tá aí. Quanto à orientação espacial, então nós temos o seguinte: carga elétrica positiva gera o que a gente chama de campo de afastamento. É um campo que vai apontar para o lado de fora dela. Já uma carga elétrica negativa vai gerar o que se chama campo de aproximação. Vai gerar um campo elétrico que vai apontar para a própria. Tá? Quando você tem uma distribuição de cargas, então você vai fazer a soma vetorial, porque campo elétrico é um vetor. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo eu tenho Q1, Q2, Q3. Q1 positivo gera campo de afastamento. Q2 negativo gera um campo de aproximação. Q3 positivo gera um campo de afastamento. Então, você teria que fazer a soma vetorial desses três vetorizinhos aqui para encontrar o campo elétrico resultante no ponto P. Tá? Então, essa equação está dizendo para você somar não as intensidades, mas os vetores. E sempre lembrando que carga positiva gera campo de afastamento, carga negativa, campo de aproximação. Tá? Para você representar o campo numa região do espaço, então você não quer mais agora no ponto, você quer ter uma visão geral, o que a gente usa são linhas de força, que vai mostrar numa região como que é o campo. Então, essas linhas de força têm a seguinte propriedade: o campo elétrico ele vai ser tangente à linha de força e vai ter a mesma orientação dos vetores. Então, você tem aí, por exemplo,
né, no ponto P1 o campo elétrico E1, no ponto P2 o campo elétrico E2, né, no ponto P3 o campo elétrico E3. Então aqui você tem a linha de força que passa por eles. Tá? Mas poderia ser, né, que nem nesse caso que a gente viu, algo assim. Ó. Então aqui você tem a carga positiva, o campo, né, aponta para fora, então estou desenhando as linhas aqui. Se eu quiser o campo elétrico, eu venho e desenho aqui um vetor tangente. Tangente à reta, a direção vai ser a mesma. No campo de aproximação, né? E você pode ter outras situações. Então, por exemplo, que se tem uma carga positiva ou uma negativa. Você não tem que desenhar isso. Isso aí é dado para você. Então, você quer, por exemplo, qual vai ser o campo elétrico, por exemplo, nesse ponto. Você vai ter que pegar a tangente. Que é o campo elétrico nesse ponto. Você pega a tangente. Então, seria algo assim. Pegando aqui esse desenho, levando lá para a nossa mesinha, né? Então, vamos limpar aqui a tela, vamos colocar aqui o desenho. Deixa eu ver se eu lembrei de passar isso para vocês, senão estou eu falando e vocês não estão vendo o que eu estou desenhando aqui. Então tá, agora sim. Então tá aí, né, aquela figura, né, e eu quero, por exemplo, o campo elétrico num ponto. Então eu vou escolher arbitrariamente esse ponto. Então aqui, né, tem um campo elétrico. Tá, então vamos chamar aqui campo elétrico E1. Aí eu quero agora qual é o campo elétrico, por exemplo, nesse ponto. Tá, então eu venho e pego a tangente. Faz de conta que está uma reta, né? Então vou ter aqui o campo, né, nesse ponto. Ah, mas por que você está desenhando um vetor maior aí do que aqui? Porque tem uma propriedade. Você pega, né, um elemento aqui de área, um quadradinho, e ver quantas linhas estão passando por ele. Então, por exemplo, vamos pegar esse quadrado. Ó, tem 3 linhas aqui. Se eu pegar o mesmo quadrado aqui, né, eu vou ter uma linha só. Quer dizer que o campo elétrico é mais intenso nessa região do que nessa. Nessa outra, então, olha, repare, eu tenho muito mais linhas do que aqui. Então aqui ele vai ser muito mais intenso. Então você tem que a intensidade do campo elétrico é proporcional à densidade de linhas de força, tá? E o vetor campo elétrico é tangente às linhas de força, tá certo? Depois, uma outra propriedade, você tem que o número de linhas de forças que sai ou que chega em uma carga elétrica é proporcional à intensidade da carga. Então aí no caso que está representado é o campo elétrico que é produzido por 2 cargas de mesma intensidade, mas de naturezas distintas, uma positiva e uma negativa. Por quê? Porque se você contar as linhas que saem da carga positiva é igual ao mesmo número de linhas que está na carga negativa. Se fosse diferente, é sinal que uma ia ser em módulo maior que a outra. Uma outra propriedade que você vai ter é que 2 linhas de força nunca se cruzam. Por quê? Porque aí você não conseguiria ter a definição do que é o campo elétrico. Tá? Aqui é o campo, né, representado por linhas de força de 2 cargas positivas e agora de 2 cargas negativas. Tá? Então repare que muda só o sentido das linhas. Tá bom? Quando você tem um campo elétrico uniforme, né, então você vai ter o mesmo vetor campo elétrico associado em todos os pontos do espaço. Onde acontece isso? Por exemplo, quando você tem um capacitor de placas planas e paralelas nessa região entre as 2 placas. Aí está representado o campo elétrico, aqui estão representadas as linhas de força. Tá certo? Vamos passar para os exercícios. Então você tem o exercício 1, uma carga elétrica pontiforme de 2 vezes 10 a menos 9, 2 nanocoulombs, ao ser colocada no ponto P do campo elétrico, fica sujeita a uma força de intensidade de 4 vezes 10 a menos 2 newtons, vertical e ascendente. Então pede-se a intensidade, direção e sentido do vetor campo elétrico em P, a intensidade, direção e sentido da força que atuaria sobre uma carga pontiforme igual a menos 1 microcoulomb, se ela fosse colocada no ponto P. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso aí. Então já colocando aqui um desenho para representar a situação, né? O que a gente teria seria o seguinte, né? Vamos lá. Então, primeiro, eu tenho aqui a intensidade, né, desse campo elétrico, tá? Vai ser
o valor da força pela carga. Então vai ser de 4 vezes 10 a menos 2, que é dividido, né, por 2 vezes 10 a menos 9. Dando então um campo que é de 2 vezes 10 a sétima newtons por coulomb. Tá? Então, tá aí. Bem, que mais? Ele quer saber também a direção e o sentido. Então, note, né, que você tem que a força ela é para baixo, né, e que a carga teste é uma carga positiva, né? Então, isso vai dar um campo que vai ser vertical e, né, descendente. Tá. Então, item A está feito. Item B, você coloca uma carga de 1 microcoulomb. Quer saber qual é a força? Então, vamos lá. Você vai ter que a intensidade da força elétrica, né, vai ser igual ao valor da carga, o módulo dela que é de 10 a menos 6, vezes o campo que a gente acabou de achar, que é de 2 vezes 10 a sétima. Então, o valor da força elétrica é igual a 2 vezes 10 e, portanto, 20. 20 newtons. 20 newtons, né, vertical, né, e, né, no caso da força ascendente. Então, está feito. Duas partículas com carga de 5 vezes 10 a menos 6 coulombs, cada uma separadas por uma distância de 1 metro. Né? Então, você tem uma situação dessa. Dado que a constante é de 9 vezes 10 a nona, determine a intensidade da força elétrica entre as partículas e o campo elétrico no meio das partículas, né, no ponto médio. Então vamos lá, você tem as duas partículas que estão a 1 metro. Qual vai ser o valor da força? Então, passando aqui para nossa mesa, você vai ter que usar a lei de Coulomb. Né? Então, isso vai dar que item A, força elétrica é igual a K, Q1 vezes o Q2 sobre distância ao quadrado. Então, isso é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 5 vezes 10 a menos 6 ao quadrado, porque as duas cargas têm a mesma intensidade, dividido por 1, 1 ao quadrado, que é a distância. Então, isso vai ser igual a 9 vezes 25 vezes 10 a menos 3. Então, o valor da força elétrica vai ser igual a 2,25 vezes 10 a menos 1 newtons. Então, está feito aí o valor, tá? Agora, item B, né? Então, ele quer saber qual é o campo no ponto médio entre as cargas. Repare, as duas cargas são positivas. Então, essa aqui, né, gera um campo de afastamento. Essa outra também. Então, um campo equilibra o outro. Então, se você tem que o campo resultante vai ser dado, né, por E1 menos E2, e E1 e E2 têm a mesma intensidade, então você vai ter que esse campo resultante ele vai ser nulo. Tá? Porque as duas cargas têm mesma intensidade e mesma natureza, ou seja, as duas são positivas. Tá? Então, está feito. Exercício 3. Considere as cargas pontiformes colocadas nos vértices do quadrado da figura 1 e nos vértices do triângulo equilátero da figura 2. Desenhe o campo elétrico resultante, direção, sentido e valor do ângulo com a reta B, para a carga A da figura 1 e para a carga A da figura 2. Então aí você tem um desenho. Deixa eu passar já o desenho pronto, porque fazer desenho aqui nessa mesinha não é fácil. Então, olha só. Pegando ali a situação, você vai ter carga A e B são de mesma natureza, mesmo sinal, se repelem. Carga C é negativa, né? Então você vai ter, né, um campo apontando lá para ela de atração.
vai dar uma resultante aqui. Então, está desenhada aqui a situação do item A, né? No item B, a carga A está aqui, né? O ângulo mudou, né? Porque agora você vai ter ali um quadrilátero, né? Então, você tem aqui a força entre A e B e entre A e D. Então, você vai ter ali o campo elétrico resultante. Feito? Por fim, exercício 4, uma gota de óleo de massa de 1 miligrama. Lembrando que a unidade do sistema internacional é quilograma. Então, apesar de parecer um milha aí, na hora que a gente for trabalhar vai aparecer 10 a menos 6. Porque eu não trabalho em grama, eu trabalho em quilograma. Então, massa igual a 1 miligrama. Carga de 2 vezes 10 a menos 7. Então, você solta ali e ela vai ter uma força resultante para cima, porque a aceleração vai ser para cima. Tá? Então, vamos lá, vamos passar para a nossa mesinha. Então, tá ali o desenho, né? E eu quero saber qual vai ser, né, o valor do campo. Então, repare o seguinte, se você tem uma força resultante, né, e essa força resultante aqui é para cima, porque a aceleração vai ser para cima, quem que está gerando isso? Então, você vai ter peso, você sabe que vai ser para baixo. Né? Então, deve ter uma força elétrica para cima que consegue dar essa resultante. Então, você vai ter força resultante, né, que é igual à força elétrica menos a força peso. Tá? Força elétrica, né, ou melhor, força resultante é massa vezes aceleração. Isso vai ser igual à força elétrica, que vai ser o módulo da carga vezes o campo que eu quero achar, menos, né, massa vezes a gravidade. Então, eu tenho que carga vezes campo, né, isso é igual, né, a massa que multiplica, né, a aceleração mais gravidade. Então, no caso aqui, eu tenho que a intensidade do campo é igual massa que multiplica, né, essa aceleração mais gravidade sobre a intensidade da carga. Então, agora é fazer continha. Então, isso aí vai ser. Deixa eu até deslocar aqui. Então, massa 1 miligrama. Então, não é 10 a menos 3, é 10 a menos 6, porque eu trabalho em quilograma. Que multiplica a aceleração, ele deu que é 1, né? O valor do G é igual a 10, né? Então, vai ficar 10 ali, dividido pelo valor da carga. E o valor da carga, né, é de 2 vezes 10 a menos 7. Tá? Então, agora você vai ter aqui, ó, 11 dividido por 2 dá 5,5. Vezes 10 a menos 6 dividido por 10 a sétima, isso vai ser igual a 10. Ou seja, campo elétrico é igual a 55 volts por metro, que é uma outra unidade que você pode usar para campo elétrico. Feito? Próxima aula, potencial elétrico. Até mais então.